Obrigado, Senhor, pela vossa graça, vossa misericórdia e amor. Amém. Que o Senhor possa estar colocando as suas palavras na minha boca. Amém. Que o Senhor possa estar à frente, pois este momento é para o Senhor. Amém, Jesus. Dedicamos todo esse momento para Ti, Senhor. Amém. Que o Senhor possa falar conosco neste dia, neste momento. Amém. 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 Vamos abrir, irmãos, em Gênesis 9. Gênesis 9, do versículo 18 até o 20. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Isso foi num princípio, né? E então, no 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Eu quero que os irmãos se lembrem da palavra vinha. Aí agora vamos para Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18, está escrito: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Os irmãos se lembrem disso, né, do pão e o vinho. E agora vamos para Gênesis 15, do 13 ao 14. Gênesis 15, do 13 ao 14. Então disse a Abraão, o Senhor dizendo a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E agora vamos para Êxodo 12, do 1 ao 17. Êxodo 12, do 1 ao 17. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual
tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou seja, sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, né? As vísceras, as entranhas, tudo. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações o estatuto perpétuo. Eu lembro do irmão Wilson uma vez falando comigo, olha, quando o Senhor fala 2 vezes, é bom ter muito, mas muita atenção. E aqui o Senhor falou 2 vezes, né? No final do 17, guardar este dia nas vossas gerações para o estatuto perpétuo. E fala também no final do 14, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre, né? Agora vamos, irmãos, para Êxodo 16:4, por favor. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não.
Agora, irmãos, vamos para Deuteronômio 16, 1, por favor. Deuteronômio 16, Deuteronômio 16, do 1 ao 4. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, mais uma vez o Senhor adverte. 7 dias nela comerá pães ázimos, mais uma vez o Senhor menciona, né, os dias, 7 dias. Pão de aflição, ázimos, né, pão de aflição. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. E os irmãos guardem também, mais uma vez, essa palavra, apressadamente, que é pela segunda vez aqui aparece. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, de Êxodo, passamos por um bom tempo, né? Vem Levítico, Números, Deuteronômio, e quanto tempo passou nisso? E Deus ainda fala, né? Dizendo para o povo guardar isso. Porque ele falou 2 vezes, né? Lá em Êxodo, estatuto perpétuo. E assim, como vemos aqui em Deuteronômio 16, o povo tem cumprido. E aí agora, irmãos, vamos, por favor, para Lucas 22, Lucas 22, do 15 ao 20. Lucas 22, do 15 ao 20. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparte-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora, irmãos, vamos para Lucas 22, 39 ao 45. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação.
E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Interessante, né, irmãos, que o Senhor, ele ficou todo o tempo com os discípulos e ansiou, assim, ardentemente no coração, com muita alegria, estar naquele momento da ceia. E no momento em que Jesus advertiu eles, eles já conheciam, né, Jesus. E o Senhor advertiu eles, depois daquele momento lindo, né, lindo da comunhão, que o Senhor mesmo fala: olha, eu ansiava tanto, eu amava chegar nesse momento. E o Senhor adverte para que eles não durmam, né? Que eles orem. E eles acabaram dormindo. E o Senhor vê eles dormindo. O Senhor passando por um momento de angústia, sabendo do que iria vir. E mesmo assim, ele querendo fazer, porque sabia como que seria, né, a dor. E ele pediu para os discípulos e os discípulos dormindo. Agora, irmãos, vamos para Lucas 22, 63 ao 65. Lucas 22, 63, do 63 ao 65. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhe os olhos, feriram no rosto. E perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Agora, irmãos, vamos para Isaías 53, 7, por favor. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Agora, irmãos, vamos para Lucas 23, por favor. Lucas 23. Lucas 23, do 13 ao 16. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem.
nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tenho feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Agora 23, 22. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. 23, ainda no versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, ou seja, a crucificação. Eu falei tudo isso e agora eu vou, centralizar para contextualizar tudo. Vimos aqui que Jesus ele foi castigado, duas vezes. Foi castigado um momento, aí ele ficou preso, aí depois trouxeram ele de novo e castiga ele de novo, nosso Senhor. E depois levam ele para a crucificação. Nós estamos num momento, irmãos, por isso que eu comecei lá de Gênesis, Êxodo, principalmente em Êxodo, que nós estamos num período agora que é a Páscoa. Para nós, para o mundo inteiro, é um momento marcante. Por isso que o Senhor fala, olha, esse mês vai ser o primeiro mês do ano. Vocês vão celebrar isso todos os anos, perpetuamente. Vão ensinar para os seus filhos, dos seus filhos para os filhos deles, de geração em geração. E nessa parte em que acabamos de ler que Jesus foi castigado duas vezes, depois crucificado, eu não sabia como fazer o pão ázimo. E minha esposa, a Aline, certa vez, eu cheguei para ela e falei, meu bem, me ensina aqui como que faz o pão, eu quero fazer o pão hoje para a ceia. E aí ela me ensinou, eu nunca tinha feito, e ela falou, olha, você tem que massagar o pão. Dependendo de certas massas, você tem que bater. Aí você deixa descansar. Depois você pega a massa e bate nela, amassaga ela. E depois você estica ela. Hoje eu tenho um entendimento, quando eu fui fazendo aquilo, eu vi o que aconteceu com Jesus, Por isso que Jesus ele é o pão também. Porque ele foi batido, aí ele descansando, como se estivesse descansando, E depois batem nele novamente, castiga o Senhor novamente, açoita o Senhor novamente. E depois, por fim, estica ele na cruz. E com relação ao vinho, eu fiquei pensando, por que o vinho? Por que o pão? Por que Jesus foi crucificado logo na Páscoa? E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo que ele sabia de tudo isso e separou logo a Páscoa. Era para na Páscoa Jesus passar por aquilo. E por que o pão, o vinho, Por isso que eu falei com os irmãos, olha, lá no início, depois do dilúvio, foi o momento em que Deus quis, pela segunda vez, tentar consertar a humanidade, Fez o dilúvio, muitas pessoas morreram, e a partir de Noé e a família dele,
começou novamente, pela segunda vez. E Noé, quando ele saiu da arca, por isso que eu comecei naquele ponto em que saem os filhos da arca, sai o povo da arca, os animais, Noé chega a ser lavrador e planta uma vinha. Naquilo ali eu entendi, naquele momento, o início da vida, né? Aquele momento, Noé e os filhos dele, a família dele, ia começar uma nova vida, ia ter um novo começo. E a vinha, interessante que ali não omitiu, mas descreveu que ele plantou uma vinha. E Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, ele chega sendo sendo sacerdote, sumo sacerdote, ele entrega, apresenta para Abraão o pão e o vinho. E aí eu pude perceber que o pão e o vinho para o Senhor tinha esse significado. O vinho referenciando a vida e o pão sendo o Senhor também a vida. E o fato de Jesus ter sido castigado e depois castigado de novo e colocado numa cruz me levou, no momento em que eu estava fazendo o pão, eu lembrei do Senhor. Agora, irmãos, vamos, por favor, ao 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui explica por que os pães tinham que ser asmos. Lá em Êxodo, o Senhor falando, olha, vocês vão celebrar a Páscoa e vai haver fermento na casa de vocês. Porque o fermento, ele modifica, ele deixa de ser a massa ser pura. E Jesus, ele foi o pão puro, sem mácula. Foi um cordeiro sem mácula, limpo. E esse é o significado, porque o pão tinha que ser asmo, para não ter o fermento. E o fermento, o que é, na realidade, espiritualmente? O pecado. O Senhor Jesus, ele era o pão sem fermento. Ele era pecado. E aí agora vamos, irmãos, por favor, ao João 1:29. João 1:29 está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verdadeiramente, o Senhor Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, sem mácula, passou por humilhação e tirou o pecado do mundo, porque ele era sem o fermento, ele era sem o pecado, que o fermento aqui representa o pecado. E agora, irmãos, vamos para, por favor, João 15, João 20, capítulo 20. João capítulo 20, do versículo 24 ao 31.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando viu Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegando Jesus, estando as portas fechadas. E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. O Senhor surgiu no meio deles com as portas fechadas. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e ponha-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor repetiu as mesmas palavras de Tomé. Por isso que o Senhor é onisciente, onipresente. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Continuando, João 21, do 1 ao 17, para mim esse é um dos momentos mais lindos da Bíblia. Desculpe, mas eu sempre... Aqui está mostrando que foi o momento em que Jesus já tinha passado pela cruz, Jesus já tinha ressuscitado, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, e está escrito em João 21, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Interessante aqui que o barco não estava longe, mas Pedro se apressou em encontrar o Senhor mais rápido. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus,
Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e simplesmente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as, as minhas ovelhas. Jesus aqui perdoou Pedro 3 vezes. Jesus aqui, por isso que lá em Coríntios, Paulo fala: Jesus é a Páscoa, porque a Páscoa é a libertação do pecado. Aquilo que o povo teve que passar no Egito por 400 anos, que o Senhor havia falado com Abraão: a sua descendência perecerá por escravidão por 400 anos, por causa do pecado. Pedro havia pecado 3 vezes, ele mentiu 3 vezes, e a mentira é de Satanás. Pedro pecou 3 vezes, negando Jesus, o Filho de Deus, diante de tudo que ele viu, diante de tudo que o Senhor é, ele negou Jesus 3 vezes. E diante de tudo aquilo que Jesus viu os seus discípulos no momento de angústia, eles dormindo, no momento em que o Senhor foi esbofeteado, em que ele foi torturado, em que ele foi açoitado, em que ele foi humilhado, em que ele foi rejeitado, em que Tomé não acreditou, todos duvidando, Jesus, com toda com todo amor, chega e fala a Pedro: Perdão 3 vezes. Eu te perdoo, filho, 3 vezes. Como não amar o Senhor? Como não amar? Como não nos alegrarmos nesse momento em que estamos, que é um momento muito especial. É um momento em que Deus, ele lembrou de nós, em que Jesus pagou um preço muito caro, de muita dor, por nós. E em todo momento, o Senhor sempre foi gentil, sempre foi carinhoso, sempre foi amável. Quero concluir com Apocalipse 5. Apocalipse 5, do 12
Apocalipse 5, do versículo 12 ao 13. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Disso tudo, porque digno é o Senhor de receber, sim, toda honra e toda glória, todo o nosso louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o nosso mestre. Amém, Jesus. Tu és o nosso Rei. Amém. Tu és o nosso Senhor. Amém. Tu és o nosso Deus. Amém. Tu és o amado da nossa alma. Amém. Tu és a pessoa mais importante. Amém. Não te amar, Senhor, Ó, Senhor. diante de tudo isso. Nossa. Amém. Obrigado. Glorificado seja teu santo nome, Amém. terra, céus, mar, por Amém, todos Jesus. eles, por todas as regiões celestiais, Amém. para todo sempre. Amém. Amém.